Campeonato Cavalo Jovem de Marcha Picada. Aqui 5 animais, né, apresentados. A gente sempre priorizando aqui o gesto, entendendo que os 2 animais à frente, né, de melhor gesto, aqui no grupo, né, dos animais que se aproximam, quanto ao gesto como um todo, tanto pelo diagrama quanto pelo movimento, né, temos 3 animais à frente que são mais próximos. Depois, né, o terceiro e o quarto são os 2 animais que no dia de hoje já pecaram um pouco, né, quanto à apresentação, já oscilando um pouquinho durante o campeonato. Né, o cavalo da 4ª colocação iniciou até um pouco mais bem distribuído. Na fase final ele tendeu a equilibrar muito, buscando, né, já bem o equilíbrio. O cavalo de trás também, a gente já viu que já perdeu um pouco, né, na estabilidade do tronco. Então ainda a vantagem hoje do cavalo castanho da 4ª colocação se faz pela estabilidade um pouquinho melhor, o trabalho da perna, né, a gente vê, né, visto por frente, visto por trás mais corrigido, e o trabalho do jarrete, tanto visto por trás, ele tem essa correção de aprumos um pouco melhor, e visto de perfil um pouco mais eficiente, né, trabalhando com o jarrete um pouquinho mais adiantado, já com o posterior um pouco mais engajado, e o outro ponto a atitude, né, a frente um pouco mais bem postado durante um tempo maior da prova, então um pouco mais regular quanto à atitude, por isso a opção dele é feita. Pode parar o de trás. Quanto comparativo entre o de terceiro e o cavalo da 4ª colocação, entendendo, né, como eu falei, o cavalo de trás com atitude, né, já regular, mas pecando um pouco quanto à regularidade do gesto. Então o cavalo à frente ainda um pouco mais bem distribuído, mas principalmente o movimento ainda mais coordenado, né, tem uma sintonia melhor entre anterior e posterior. A gente já vê, né, a mão um pouco mais semicircular, chegada ao solo com a qualidade um pouco melhor quando comparado com o castanho da 4ª colocação. A gente já vê que o castanho está subindo um pouquinho mais o joelho, então ele desestabiliza a região aí dos ombros, região das espadas. O cavalo à frente, né, já vê essa chegada ao solo um pouco melhor, então, né, sem dúvida nenhuma que a gente já vê um equilíbrio corpóreo um pouco melhor, principalmente visto por frente por conta dessa correção do movimento anterior, por isso a opção. Entre o segundo e o terceiro cavalo, aqui, né, tem um ponto, como eu falei, os 3 cavalos de gesto próximos. O cavalo de segundo, né, já tem um ponto que suplanta o terceiro, que é a correção dos aprumos. Visto por frente, ainda mais corrigido, né? O terceiro cavalo, a gente vê que tem ali, ele abre um pouquinho mais a base, visto por frente, tende a torcer um pouquinho ali, né, o voo do casco. Então, o cavalo da frente já mais corrigido, quanto o cavalo de trás, visto por frente, visto por trás. O outro ponto é a amplitude da passada, ele um pouquinho mais elástico, né? A perna um pouco mais eficiente do que o de terceiro, por isso a opção. Pode parar o terceiro. E entre o primeiro e o segundo, tem um ponto aqui que o segundo cavalo suplanta o primeiro, que é hoje, né, o adestramento. Ele está um pouquinho mais confirmado no apoio do bocado. O senão do primeiro cavalo é que tem hora que ele dá uma reagidazinha, como faz agora. Ele reage um pouquinho no apoio do bocado. Mas gesto, diagrama, qualidade de movimento e equilíbrio corpóreo, sem dúvida que o preto foi o cavalo de melhor gesto do campeonato, de melhor equilíbrio. O castanho, né, tem um diagrama bom, tem um movimento bom. O cavalo da frente, diagrama um pouquinho melhor e o movimento ainda mais eficiente. E o outro ponto é o equilíbrio, né? O castanho, quando a gente olha por frente e olha por trás, a gente vê que ele usa o corpo para ajudar a se locomover. E quando a gente monta, a gente sente, né, essa oscilação na sela. E o preto não. Então quando a gente monta, é um cavalo que tem uma comodidade excepcional, muito equilibrado, cavalo confirmado, né? A gente pode curvar, pode alongar, e sem dúvida nenhuma que ele não muda a qualidade do combo, porque tem bom gesto, tem qualidade de movimento, tem coordenação e tem equilíbrio. Perde um pouquinho ali no adestramento, na confirmação, mas gesto, equilíbrio e montada, sem dúvida, foi o melhor cavalo do campeonato, por isso a opção. Pode parar?